Eu te pergunto, você tem coragem de hoje repensar o evangelho comigo? Repensar ele. Começar a repensar. Se tivesse na saída ali, eu passava com uma frase, resumo o evangelho. Mas hoje vamos resumir o evangelho em uma palavra. Você, uma palavra dá para guardar, não vai, irmão? Amém? Amém? Estão com o pregador? Diz assim o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de quem? O evangelho de quem? Então aqui já começa a definir. Então há uma importância enorme de você repensar o seu evangelho para que você saiba anunciar esse evangelho. Se você não souber o que é o evangelho, você cai em um perigo enorme de estar anunciando, sabe o quê? Doutrinas, morais, leis morais. Você pode estar anunciando a placa da sua igreja, a sua denominação, ou até mesmo um pregador. Ou assiste o pastor Eduardo lá, ou assiste fulano de tal, assiste Bertano. A gente cai num perigo de não saber o evangelho. Agora imagine se eu falo para o apóstolo Paulo, 2000 anos depois, as pessoas não vão saber explicar o evangelho. Eu falo, mas como? Todas as cartas minhas eu expliquei o evangelho. Por que você cita Paulo, pastor? Porque Paulo que ensinou o evangelho. Jesus, ele não ensinou o evangelho, já vou chegar lá. Então, a primeira coisa que Paulo diz que esse evangelho é de quem? De Deus. Então, o evangelho não é de uma igreja, não é de uma religião, não é de um pregador. O evangelho que Paulo anuncia é de quem? De Deus. Então, ele já começa a dar a dica da essência do evangelho. A essência do evangelho começa em Deus. Jesus, ele veio para revelar quem Deus é. A pessoa de Jesus veio revelar duas coisas. A primeira é quem Deus é. Então o evangelho começa por quem Deus é. E eu pergunto para você, você sabe quem Deus é? Você já parou para pensar isso? Olha o que diz em Apocalipse. Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 3, versículo 4. João, ele descreve o seguinte. Mas antes da gente ler o texto, olha para mim aqui. Apocalipse 15, versículo 4. E o livro de Apocalipse não é um livro assim, não é uma orientação. Olha, o livro de Apocalipse não é uma orientação, não é um ensinamento, é uma realidade que João assistiu. Pensa comigo, Jesus pegou João, e algumas coisas ele falou assim, escreva. E outras coisas ele levou João para ver. E ele levou João para ver o final de todas as coisas. O final. Ele viu num cinema, vamos falar assim, em 28D, não existe não, mas o Elon Musk vai criar. Em 28D, o que estava acontecendo naquele momento. Olha como que ele diz, olha, estavam cantando. Estavam o quê? Ele viu. Você gosta de cantar aqui, irmão, na igreja? Amém? Viu? Pouca gente gosta de cantar, então não vai estar lá, irmão. Porque eles estavam o quê? Eles estavam o quê? E eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Aí ele continua dizendo assim, olha, grande e maravilhoso que é o cântico do Cordeiro e de Moisés, são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo, verdadeiro, são os seus caminhos, Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos são de justiça, se tornarão manifestos ou conhecidos em todas as nações, depende da sua versão. Olha para mim aqui. João, ele diz assim, olha, Deus só Ele é santo. Ele é todo poderoso. Os seus caminhos são retos. Tudo que Ele faz é justo, é debaixo de justiça. E quem não adorará ou quem não temerá o Senhor? João descreve esse Deus. Esse Deus se manifestou onde? Em Jesus. Esse Deus que é santo, todo-poderoso, totalmente reto, totalmente justo. Um Deus que não há falha, não há pensamento de maldade. Nenhum Deus, Ele se manifesta como um homem. Ele se manifesta andando aqui. Ele se manifesta sentando na mesa de pecadores. Ele se manifesta criando mesa e chamando pecadores para participar dessa mesa. Esse é o Deus que Paulo diz que é o dono do Evangelho.
Você entende isso? Por que é importante eu saber disso, pastor? É importante saber que Deus não tem nada a ver comigo e você. Tudo que Deus faz é reto, irmão. Tudo que Deus faz é justo. Todo o poder é de Deus. E todo mundo que quer entender o Evangelho tem que passar primeiro por Deus. Então a gente entendeu aqui que Deus é isso que João descreveu, e ele descreveu uma realidade que ele estava vendo. Você consegue entender por que eu fui para o Apocalipse? Eu não sei se eu estou conseguindo passar isso. Eu fui para o final do filme para ver como que a igreja estava diante do seu Deus. Mesmo a igreja, sabendo que o Deus dela tinha a mão furada, estava limitada a um corpo humano glorificado, ainda ela chamava esse Deus de todo-poderoso, de reto e justo, porque ela conheceu a face desse Deus. Sabe por que muitas vezes a gente é meia boca no que a gente faz? É porque a gente ainda não conheceu verdadeiramente o Deus do Evangelho. Aí a gente faz tudo com meia boca. A gente liga com os amigos de meia boca, a gente lida com a família de meia boca, a gente lida com os irmãos da igreja de meia boca, a gente lida com os nossos trabalhos de meia boca, a gente lida com os nossos ministérios de meia boca, porque a gente não consegue ver a grandeza do que vai acontecer ainda. Já viu que tem filme que você começa a assistir? Eu adoro assistir filme. Eu digo que tem dia que a coisa mais espiritual que eu posso fazer é assistir um filme. Você quer dar vontade de botar lá no final para você ver o final? Foi o que Jesus fez com João. Ele falou, João, vou te levar, olha o que vai acontecer, João. Então a gente viu que o Evangelho passa por Deus, porque Ele é o dono do Evangelho. Mas eu disse que o Evangelho também revela outra coisa. Ele revela quem nós somos. Interessante que no Salmo 51, versículo 5, o salmista diz o seguinte: sei que sou pecador desde que nasci. E ele fala, sim, desde que nasci, eu sou um pecador. O salmista, ele entendia a realidade que ele era um pecador. Entenda o seguinte, todos nós, do maior ao menor, temos que entender que diante de Deus, todo homem é pecador, e não pecador porque comete atos errados. É pecador por natureza, que é muito pior. A religião, entenda o seguinte, a religião o tempo inteiro, ela fica tentando te dar uma linha moral para você seguir. Por isso que a igreja batista, principalmente eu, não se mete na vida de ninguém. Porque se o Espírito Santo não está dando conta, muito menos quem? Eu. Muito menos eu. Eu falo assim, olha, eu uso o salmista. O salmista fala, Senhor, me ensina a guardar o meu coração. Eu estou tentando guardar o meu coração, irmão. Quem entende isso, amém? Guardar o meu coração. E o meu coração é o coração meu e da minha esposa, que já bate dois corações juntos, que é uma só carne. Entenda que o homem é um pecador não porque comete atitudes de pecado. E como que a gente fala de Jesus ou do Evangelho para as pessoas? Para de fumar, irmão. Para de beber. Para de adulterar. Para de ser mentiroso. Que Deus não gosta disso. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não é um adestramento moral do indivíduo. O Evangelho é uma transformação. O pastor fala do Evangelho. Calma, irmão, porque essa parece uma palavra só. Mas como vocês vão pregar 9 pregações que vai ser até o final do mês? Eu contei lá. Porque é uma palavra. Dá uma bobeira para você ver. Você vai perder muita coisa. Então, quando a gente entende que o problema é da natureza, olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele diz, antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando a vontade da nossa natureza caída, como os outros. Éramos, por natureza, merecedor da ira de Deus. Eu e você somos merecedores da ira de Deus, sabe por quê? Por causa da nossa natureza ruim. Gente, se a gente não nascer de novo, acende a luz para mim, ó. Se a gente não nascer de novo, é impossível você chegar até Deus. A gente pode ser moralmente até bem correto na comunidade. A gente pode, e até as pessoas falam assim, nossa, aquela pessoa é um santo. A gente pode ter todas essas traços. Mas se a gente não nascer de novo, é impossível, porque o nosso problema é na natureza. Adão, quando ele peca, ele amassa a forma. E todo ser humano saiu com a forma amassada. E essa forma, só quem completa ela é Jesus. Eu já estou falando o que é o Evangelho. Já estou entregando. Você consegue entender